Nosso Deus, Senhor e nosso Pai, nós te agradecemos muito pela maneira maravilhosa como sentimos a tua manifestação entre nós nessa manhã. Permaneça conosco, Senhor, que ao sairmos desse recinto sagrado, saiamos na certeza que ouvimos a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus. Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Grande em nome, grande em poder, grande em bondade, grande em misericórdia, grande em justiça. Por isso, confiamos e entregamos nossas vidas em tuas mãos. Te pedimos a presença do teu Santo Espírito no nosso meio, iluminando nossas mentes, interpretando a mensagem que vai ser falada a cada um de nós, que possamos estar atentos à tua mensagem, ouvir e que essa mensagem sempre possa morar no nosso coração, para que possamos ser transformados pelo teu poder e pela tua graça. Te pedimos que fique conosco, também fique com aqueles que não puderam vir. O Senhor conhece o que cada um está passando em suas vidas. O Senhor, melhor do que nós, sabe o que cada um precisa. Por isso te pedimos que o teu poder esteja atuando na vida de cada um. Também te pedimos que nos batize com o poder do Espírito Santo, para que possamos ser transformados e falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia a cada um que não te conhece. Também te pedimos que abençoe o pastor, seja iluminado por ti, e que possamos a cada dia ter o coração grato e alegres por estarmos na tua presença. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero estender meu bom dia à Igreja do Sítio Cercado. Bom dia, irmãos. É um motivo de alegria, de satisfação estar mais uma vez aqui. Nós tivemos algum tempo atrás, num culto de quarta-feira. O Jacques Sandro nos convidou, né? E hoje ter o privilégio de retornar é uma honra muito grande poder adorar com vocês. Estão me acompanhando nessa manhã a minha esposa e as minhas duas filhas. Gostaria que elas ficassem em pé. Minha esposa Marlene, a Daça, a filha mais velha, e a Raíssa, a filha menor. Para nós é um motivo de alegria poder estar com vocês. Nós temos em todo o território da União Sul-Brasileira em torno de 2.000 igrejas. E nós da União, a cada sábado, irmãos, estamos numa dessas. Então, é um privilégio poder estar aqui nesse sábado. Poder adorar com vocês. A União Sul, que compõe o estado do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E nós cuidamos de forma especial, o Ministério de Publicações, que compreende a colportagem e toda a forma de distribuição da página impressa da Igreja Adventista. E cuidamos também o departamento do Ministério do Espírito de Profecia da Igreja. É uma alegria poder estar com vocês aqui nesse sábado. Nós viemos nesse momento para adorarmos a Deus, ouvindo Ele através de sua palavra. E nós vamos pedir que, a partir de agora, irmãos, que Deus ocupe o púlpito da nossa vida. Nós não viemos aqui simplesmente para ouvirmos seres humanos. Nós viemos aqui para ouvirmos acima de tudo a quem, irmãos? A Deus. Nos relacionamos entre irmãos, mas a principal razão de estarmos aqui, irmãos, é ouvirmos a Deus. Se nós viermos a esse lugar e sairmos daqui, irmãos, sem termos essa certeza, foi em vão o nosso estado aqui. Mais do que um encontro social, é um encontro para ouvirmos a palavra do Senhor. Nesse momento, eu quero convidar a todos que fechem, que curvem a fronte, para que nós possamos pedir que o Espírito Santo, que nos conhece, ocupe o púlpito da nossa vida. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós iremos abrir nesta hora a Tua palavra. E pedimos, Senhor, que as Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, que são exatamente a causa de nós não sermos consumidos, que venha se manifestar nesta hora de forma especial, ocupando, através do Teu Espírito, o púlpito da nossa vida.
Senhor, não permitas que saiamos desse recinto sem termos a certeza que te ouvimos. É o que nós te rogamos, não que tenhamos méritos, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel. 1 Samuel, o capítulo 17. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 1. Nossos cumprimentos também, nossas saudações àqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus possa ser também com vocês. Samuel, capítulo 17, o verso 1. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Verso 28 e 29. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descesses aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. O verso 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, o feri e livrei do cordeiro. Livrei o cordeiro da sua boca. E levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O verso 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Vocês já devem estar se perguntando assim: nossa, esta história, queridos, esta história aqui é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Até mesmo quem nunca leu a Bíblia conhece a história aqui. Sim ou não? Nós podemos chamar qualquer criança aqui e fazer perguntas, e ela vai poder discorrer. De acordo com alguns teólogos, este capítulo aqui é o capítulo mais conhecido das Escrituras. Irmãos, não é fácil falar a respeito de algo conhecido, é ou não é? É ou não é? Você já deve dizer: puxa, a história de Davi, mas não poderia ser uma outra, não. Por quê? Porque ela é extremamente conhecida. Mas, irmãos, tratando-se da palavra de Deus, é a palavra de Deus. E toda vez que nós abrirmos a palavra de Deus, irmãos, nós temos que nos colocar como aprendizes. E com um espírito de humildade, pedir a orientação de Deus para que possamos ver em diversas nuances, em diversos prismas, ou em prismas que ainda não tenhamos vistos. Muitas vezes abrimos a palavra de Deus com os nossos preconceitos e achamos que já dominamos. Não se trata de um livro de português nem um livro de história. Trata-se da palavra de Deus. Eu não sei se vocês já pararam para analisar, mas depois de Jesus,
Davi é o personagem mais mencionado na Bíblia. Pararam para analisar isso ou não? Sim ou não? Não pararam, não? Só Jesus é mais mencionado na Bíblia do que Davi. Impressionante isso, não? Queridos, há 66 capítulos na Bíblia que falam sobre Davi. Só o Novo Testamento, nós temos 55 versículos que falam sobre Davi. Depois de Jesus, Davi é o personagem mais comentado. A Bíblia não dá atenção para Davi, irmãos, por acaso. Há razões para isso. Este capítulo aqui, de acordo com um teólogo chamado Joyce Baldwin, ele diz que este capítulo é um clássico mundial das Escrituras. Olha que legal, não? Um clássico mundial. Normalmente, quando nós lemos esse capítulo, nós somos levados euforicamente para qual momento, irmãos? Qual o momento? O momento em que Davi derruba quem? Derruba o gigante. Até o tombo a gente consegue escutar. Esse é o ápice do capítulo. E é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Especialmente do Antigo Testamento, irmãos. Maravilhoso. Mas quando nós lemos esse capítulo de forma atentiva, irmãos, nós vamos perceber que antes de Deus conceder a vitória de Davi sobre Golias, e eu não vou me ater nesse contexto da história, porque eu já disse, é conhecido, não? Deus concedeu 3 vitórias a Davi nesse dia. E é sobre as 3 vitórias que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Não vou me ater no momento em que o gigante vem ao chão, não? Como diz a música, ou as músicas. Mas eu vou me ater, irmãos, em 3 vitórias que Deus concedeu a Davi nesse dia, antes do gigante vir ao chão. O verso 1 do capítulo 17 diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Já fazia algum tempo que os filisteus não desafiavam o povo de Israel para a briga. Sabem por quê? Não que eles temessem o povo de Israel, irmãos, longe disso. Eles temiam o poder que acompanhava Israel. Os filisteus tinham medo. Não de Israel. Nesta ocasião, os filisteus eles tinham ou detinham o monopólio do ferro. E por deterem o monopólio do ferro, eles não permitiam que os seus inimigos, ou Israel, tivessem o que, irmãos? Armas. Espadas. Nesta ocasião aqui, só quem possuía espadas era Saul e Jonatas. Israel brigava de que jeito? Irmãos, com um pedaço de pau, com flecha, com funda. Essas eram as armas de Israel. Os filisteus, tendo o monopólio do ferro, temiam eles Israel? É claro que não. Belicamente, muito superiores. Mas eles temiam o poder que acompanhava Israel. O segredo do povo de Deus em todas as épocas nunca foi o povo em si, mas o Deus verdadeiro que nos escolheu. Esse foi o segredo de Israel, irmãos. E é o segredo de todos aqueles que se voltam para Deus. De todos que se voltam para Deus. Mas se vocês pararem para analisar o verso 1, vocês vão perceber que ajuntaram os filisteus as suas tropas para fazer guerras contra Israel. Quem tomou a iniciativa da batalha e do combate? Pasmem vocês, os filisteus. O que trouxe tanta confiança aos filisteus? Vocês já sabem, não? Golias. A palavra Golias significa exílio.
Alguns estudiosos dizem que possivelmente Golias não era um filisteu de origem, mas tenha crescido entre os filisteus. E diga-se de passagem, irmãos, cresceu bem, não? Golias tinha 2,99 metros aproximadamente. Eu tenho 1,66 m. Eu não sei. 1,66 m. Quem é bom de cálculo aí? Talvez o Tião aí, que é bom de construção, né? Calculei, irmãos. Onde é que dava a altura de Golias? 1,66 m? Vamos dar uma aumentadinha, 1,70 m. Vamos lá. Para cima dá mais ou menos aonde? Encostava a cabeça no forro? No teto, mais ou menos? Então é o seguinte, tem uma ideia do tamanho de Golias. 2,99 m. Golias pesava aproximadamente 300 quilos. Só que é o seguinte, irmãos, não é de nada mórbido, não. Gordura mórbida. Era pura massa muscular. 2,99 m, 300 quilos aproximadamente, de pura destreza. Só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos e 200 gramas. A couraça que ia no peito de Golias pesava 57 quilos. Alguém se aventurou a fazer um cômputo geral da armadura de Golias. E sabe qual o peso que se aproxima, ou que se aproximou? A armadura de Golias pesava aproximadamente em torno de 115 a 117 quilos. Só de armadura, irmãos. Possivelmente, o colete que ia no peito de Golias poderia ter o peso de Davi. Só o colete, que era 57 quilos. Davi não tinha idade de servir exército, então ele tinha menos que 21 anos de idade. Poderia ter esse peso. 57 quilos, um pouco mais, um pouco menos. Agora os filisteus se sentiram seguros para desafiar Israel. E a Bíblia diz que eles ajuntaram as suas tropas na região de Éfes-Damim. Éfes-Damim, irmãos, significa fronteira de sangue. Ficava este lugar, a região de Socó, em Éfes-Damim, fronteira de sangue. Ficava aproximadamente em torno de 24 a 25 quilômetros, 29 quilômetros, da onde Davi morava. Já fazia 40 dias que Jessé não sabia notícia dos 3 filhos que estavam em combate com os piores inimigos de Israel. Como não tinha Facebook, nem WhatsApp, e-mail, não tinha como saber a notícia. Nem telégrafo. As coisas mais rudimentares que as crianças não conhecem, não? Não tinha como se comunicar. Jessé, preocupado, pediu para o seu filho mais novo, Davi, ir saber notícia dos 3 irmãos. 25 a 29 quilômetros, possivelmente, Davi tenha feito em torno de 4 a 5 horas. Essa trajetória. Quando Davi chegou nesse lugar, ele se deparou com algo que o chocou tremendamente. Como o desafio proposto pelos filisteus foi o seguinte, nós conhecemos bem. Seguinte, não vamos brigar um exército contra o outro. Era muito comum naqueles dias, um exército, para não se degladiar um com o outro, se escolhia uma representação. Manda um grupo daí, nós mandamos um grupo daqui. Normalmente fazia-se isso. Manda 12, nós mandamos 12. E quem perdesse se submetia ao grupo ou ao exército vencedor. Mas jamais se desafiava um guerreiro contra outro. Isso não era comum. Imagine. Tamanha era a confiança dos filisteus. Foi feito o desafio, irmãos. Sabe, se eu fosse dar um título para esse capítulo, sabe qual é o título que eu daria? O desafio entre 2 gigantes. Um deles era Golias e o outro? Saul. Você acertou. Mas se eu fosse trocar, eu escolheria Saul. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que quando Saul
ele se tornou rei, que ele entrou no meio do populacho do povo, o que diz a Bíblia? Que ele se sobressaiu dos ombros para cima. Saul era alto. Não diz que era o mais alto, mas ele era alto. Saul era um líder vaidoso. Não tem nada pior, irmãos. Não tem desgraça maior do que um líder que é vaidoso. Certamente, quando veio a proposta do desafio, Saul deve ter pensado assim, puxa, essa é mais uma oportunidade aí para a gente se firmar mais em Israel. Só que quando ele se deparou com o que estava do outro lado, as coisas mudaram. A ponto, irmãos, de no verso 11 do capítulo 17, olha o que diz ali. Verso 11 do capítulo 17, diz assim, ó. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, o que aconteceu? Eles espantaram-se e temeram muito. No original, na língua original da Bíblia, no hebraico, e se espantaram-se e temeram muito, irmãos. Sabe qual é a conotação? Eles estavam destroçados emocionalmente e fisicamente. Você já viu alguém destroçado fisicamente e emocionalmente ou não? Quando eu era garoto, indo para a escola, um dia pela manhã, próximo à minha casa, tinha uma curva, era asfaltada e os carros atingiam no máximo ali em torno de 60 quilômetros no máximo. E um dia indo para a escola, eu visualizei, presenciei, testemunhei a colisão de 2 carros. Quando um dos motoristas desceu e juntou gente que eu não sei de onde é que surgiu, tanta gente. Não tinha tanta gente ali, mas surgiu. Quando um dos motoristas desceu do carro, ele estava de bermudas, calção. Ele estava chorando. E o joelho dele, a rótula do joelho fazia assim. Como ele estava? Ele estava destroçado emocionalmente e fisicamente. Quando a Bíblia diz que Saul e todo o seu exército espantaram-se e temeram muito, eles estavam nessas condições. Como foi proposto o desafio e ninguém veio, sabe o que Golias começou a fazer, irmãos? Olha só, irmãos. Quando o povo de Deus é chamado para o combate e ninguém se prontifica, quem é que fica, irmãos, em evidência de forma negativa? Deus. E aí Golias começou a ofender a Deus, para ver se eles vinham, pelo menos assim. E pasmem vocês, ninguém em Israel. Ninguém, irmãos. Eu não sei quantos de vocês, mas quando eu era garoto, uma das coisas que eu sempre fui da paz, até a última hora, não? Sempre da paz. Mas é o seguinte, queria chamar para briga, irmãos. Era só ofender quem? Só ofender a mãe. Esse era o dispositivo, irmãos. E é o seguinte, eu me meti em cada confusão por causa disso, porque descobriram qual era o dispositivo da guerra. E sempre levando desvantagem. Mas é o seguinte, esse era o dispositivo que eu não tomava conhecimento de tamanho, inclusive. Deus foi sendo ofendido e ninguém se levantou. Ninguém, irmãos. Golias começou a pisar na reputação de Deus. Começou a ofender a Deus. E ninguém. Davi chegou lá e presenciou um negócio desses. E Davi se indignou. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi conhecia Deus. Davi sabia quem era Deus. E Davi se relacionava com Deus, Davi se ofendeu. Quem é esse camarada? Para afrontar Deus assim? Quem? Ellen White, conversando sobre isso, a escritora cristã Ellen White, ela faz um comentário que chama muito a minha atenção, irmãos. Ela diz assim: alguém maior do que Jessé enviou Davi à região de Éfes-Damim. Sabe por quê, irmãos? Isso me impressiona muito. Porque o exército de Israel corria perigo. Sabe quem que Deus enviou, irmãos? Quando o exército de Israel corria perigo, sabe quem que Deus enviou? Alguém que não era nem soldado. Um garoto, irmãos.
quando a reputação de Deus é espisoteada, Deus espera que alguém, independente de quem seja, que se coloque à disposição dele para ser instrumento. Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Não subestimamos a Deus. Subestimemos a Deus, irmãos. Quando Davi viu aquilo, ele se indignou. Mas pastor, cadê as vitórias? Você está falando, não fala a vitória. A primeira vitória de Davi nesse dia, irmãos, está no verso 30. Essa é a primeira vitória. Olhem lá a primeira vitória. Desviou-se dele para o outro e falou o quê? A mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como? Dantes. Esta aqui, pode anotar aí, foi a primeira vitória de Davi nesse dia. Quando Davi viu aquilo, ele ficou chocado. Ele foi lá, deixou as coisas dele e se aproximou. E os exércitos estavam prestes a se degladiar. Já que não tinha um homem para... Então eles iam no coletivo. Morrendo de medo, mas estavam tentando ir pelo menos. E aí Davi ouviu soldados conversando, dizendo o seguinte: olha, quem encarar esse cidadão aí, o rei vai dar filha em casamento, vai isentar a família de impostos e vai cobrir de honraria. Irmãos, Davi era jovem, ele já estava indignado. Ele falou: como é que é mesmo? Irmãos, presta atenção aqui. Ser genro de quem? Do rei. Genro do rei. Não é pouca coisa não, irmãos. Significa muita coisa. E certamente a filha do rei não era desprovida de nenhum atributo, de beleza. Isenção de impostos. Olha que baita negócio no Brasil, irmãos. O brasileiro que trabalha 4 meses e 28 dias só para pagar impostos. A nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, irmãos. É um negócio... É maior que a carga tributária americana. E olha que beleza o nosso país, não? E coberto de honrarias. Davi perguntou assim, como é que... Quando Davi foi... Ele já estava indignado. Ele ouviu, ele foi se inteirar mais do assunto. E sabe quem viu Davi? Eliabe. Quem era Eliabe? O irmão mais velho de Davi. E Eliabe, irmãos, naturalmente, como qualquer um de nós aqui, se indignaria. Sim ou não? Irmãos, todo mundo nervoso há 40 dias. Os nervos à flor da pele. E você vê no momento do combate a se iniciar, alguém, que é o teu irmão mais novo, que não é soldado ali, irmãos. Eliabe estava ou não estava certo na logística humana? Estava ou não estava, irmãos? Estava certo. Mas de acordo com o ponto de Deus, estava errado. Irmãos, cuidado com a logística humana. Cuidado. Porque o homem não vê como Deus vê. Cuidado com a sua emissão, com a tua opinião segura, imadura e experiente. Davi estava acostumado a obedecer Eliabe. Irmãos, ser um primogênito em Israel era um privilégio da mais alta conta, irmãos. Aliás, na hora de dividir a herança, sabe o que o primogênito... Olha só como ser primogênito era uma coisa boa. Se o pai tivesse 10 filhos, 8 filhos, como era o caso de Jessé, ele pegava metade da herança dele e dividia no meio. Dividia no meio. Dividia no meio metade da herança. A metade da herança ele dava para os outros 7 filhos. E a outra metade quem ganhava era o primogênito. Olha, irmãos, que coisa legal. Depois do pai, sabe quem que era a autoridade em casa? E da mãe? O primogênito. Então, Davi estava acostumado. E agora Eliabe vê Davi ali e ele se indigna com Davi. E o verso 30 diz que Davi se desviou dele. A primeira vitória de Davi nesse dia foi se desviar de Eliabe. Deixa eu perguntar um negócio para você aqui.
Quem são os Eliabes da tua vida? Que para realizar o sonho de Deus na tua vida, você vai ter que se desviar. Eliabe aqui representa, sabe quem? O nosso fórum de intimidade. Aquelas pessoas que nos conhecem, sabem os nossos defeitos, sabem a nossa condição, que sabem até de um conhecimento de causa para aquilo que nós servimos e para aquilo que nós não servimos. Quem são os Eliabes? Eu quero dizer para você nessa manhã que para você obter as vitórias de Deus na sua vida, as grandes vitórias, para dar sequência no plano de Deus na tua vida, haverá momentos que você vai ter que se desviar daquelas pessoas que te conhecem bem, mas que não estarão naquele momento sendo usadas por Deus. Quem são os Eliabes? O Eliabe pode ser uma esposa que não é convertida. Eliabe aqui pode ser um esposo que não é convertido. Eliabe pode ser um esposo que é convertido, mas que ainda tem o coração nas coisas desse mundo. Eliabe pode ser um pai em dado momento da sua vida. O que você está fazendo aqui? O que você vai fazer lá? Queridos, sempre paute as tuas decisões com base nas tuas convicções, no assim diz o Senhor. Cuidado, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Primeira vitória de Davi foi se desviar de Eliabe. Quem são os Eliabes da tua vida? Quem são? A segunda vitória de Davi, nesse dia, irmãos, está exatamente no verso 33. Olha ali a segunda vitória. Verso 33. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Qual foi a segunda vitória de Davi nesse dia? Foi se desviar de quem, irmãos? Não, irmãos. De quem, irmãos? Saul, irmãos. Irmãos, quem era Saul? Saul, irmãos, era o presidente da conferência geral dos israelitas do sétimo dia. Era o presidente mundial, irmãos. Saul era o ungido do Senhor. Para Davi realizar o plano, dar sequência no plano de Deus na vida dele, ele teve que se desviar de quem, irmãos? Do ungido do Senhor. Irmãos, após o pecado, a Bíblia diz assim: que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. A Bíblia também diz que nós devemos ter em alta conta os nossos líderes. É verdade, irmãos, eu não estou aqui estimulando a rebelião aqui contra a liderança, não é isso não. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: que cargo não santifica caráter. Gravem aí. Cargo não santifica caráter. Não é porque eu sou um pastor, irmãos, ordenado, que isso por si só já santifica o meu caráter. Não, irmãos. Irmãos, santificação de caráter tem a ver com o estudo da Bíblia e oração. Comunhão com Deus, irmãos. Isso santifica o caráter. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Há muitos líderes da igreja que estão se esquecendo disso. Há muitos líderes que acham que porque são líderes, são os caras. Não são os caras. Porque Jesus diz que aquele que cuida dentre vós, seu maior, seja esse que faça o quê, irmãos? Que vos sirva. Há muitas pessoas na igreja que almejam uma função, um cargo, porque acham que isso, por si só, já dá o céu. Equívoco.
Todos nós temos um talento, irmãos, pelo menos um. Independente de cargo, nós temos uma responsabilidade individual para com a mensagem que nós acreditamos. Independente do cargo. Imagina, irmãos, não tem como fazer um cargo para todo mundo. Na igreja, tem não? Agora vai começar a comissão de nomeações, vamos escolher um cargo, todo mundo vai ter um cargo aqui. Mas eu posso ver qual é o meu dom e me colocar à disposição dos líderes da igreja. É ou não é, irmãos? E ver aonde eu posso ser mais útil para a pregação do evangelho. A segunda vitória de Davi nesse dia foi se desviar de Saul. É lamentável um negócio desse, mas é uma verdade. E houve necessidade. Saul estava divorciado espiritualmente de Deus. Mesmo permanecendo na função de rei. De rei. Pode deixar ela à vontade. Tá bom? Mesmo assim, irmãos. Eu oro a Deus para que eu não seja um tipo de líder que, para as pessoas darem sequência no plano de Deus na vida delas, as pessoas têm que se desviar de mim. Escutem aqui, líderes. Se você abandonar a comunhão com esse livro aqui, diariamente, e a oração, você vai ser um tipo de líder que, para Deus realizar o sonho dele na vida das pessoas, vão ter que se desviar de você. Vão ter que se desviar de você. A Sr. White diz que os líderes, quando perdem o contato com a Bíblia e a oração, irmãos, os líderes, ela se refere aos pastores, eles vão cometer ações estranhas. Estranhas. Você entende isso? Saul chegou para Davi. Deus mandou Davi ali. Alguém maior do que Jessé. Saul estava apavorado e quando soube da notícia, ele mandou trazer. E, irmãos, quando você lê o verso, você vê assim. Está declarado no verso. Saul se decepcionou. Não, você. Não, vocês estão de brincadeira. Eu estou numa pressão danada aqui. Vocês estão de brincadeira. Quem trouxe esse menino aqui? Você não tem condição nenhuma, rapaz. Você é louco. Se nem eu, você, nem soldado, rapaz. E Saul diz o seguinte: você não pode. Você não tem condição nenhuma. Porque você é um garoto. E ele é um guerreiro experiente desde a sua mocidade. Irmão, Saul se especializou em Golias em 40 dias. Deus não deseja que nós nos especializemos em problemas. Deus está à procura de homens e mulheres que se especializem nele, irmãos. Nós não temos que mostrar para Deus qual é o tamanho do nosso desafio. Nós temos que mostrar para o nosso desafio, irmãos, qual é o tamanho do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já fui jovem, agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? O teu pão e a tua água serão certos. Você entende isso? Irmãos, às vezes a gente vem no culto de quarta-feira. E o culto de quarta-feira deveria ser o culto do poder, sabiam? É o culto do poder, irmãos. Testemunho do poder. E o que você vê no culto de quarta-feira? Que cada vez mais tem menos pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o culto do poder. É o culto do muro das lamentações. E tem pessoas que se levantam e falam na hora do pedido, elas descrevem a doença que elas têm. E olha, se tiver algum médico, o médico é até preocupado, porque ele está descrevendo melhor que o médico. Se especializaram no problema. Queridos, Deus está à procura que nós nos especializemos nele. Nele. E sabe o que Davi fez? Davi se desviou de Saul, irmãos. Agora a aplicação, né? Para obtermos as vitórias de Deus na nossa vida, queridos, haverá necessidade
em algumas circunstâncias, que nós teremos que nos desviar de pessoas influentes. Saul representa aqui as pessoas influentes. Aquelas pessoas que você jamais gostaria de decepcionar. Jamais. Mas em vez de você ter um incentivo, você tem um balde de água gelada. Eu, quando garoto, eu me converti de 11 para 12 anos de idade. E eu era o único da minha família adventista. Morava numa vila, um bairro altamente perigoso, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu comecei a ler, o primeiro livro que eu li na minha vida era um livro chamado Aventuras e Aventuras de um Pioneiro, da Casa Publicadora, né? Tinha o clube do livro, eles me incentivaram. Não gostava muito de ler, nunca tinha lido nada, mas quando o diretor já estava ficando no meu pé, eu peguei para ler. E eu peguei e gostei, comecei a ler o livro. E terminei de ler o livro. Quando eu terminei de ler o livro, eu senti um desejo no meu coração de ser um pastor da igreja adventista. Só que eu tinha 3 meses de batizado. E eu comecei a dizer, quando alguém falava o que eu ia ser, eu dizia que vou ser um pastor da igreja adventista. E um dia, um dos anciãos da minha igreja, lá no JA, me chamou antes de começar o programa e eu fiquei todo assustado, né? Ele me chamou num cantinho e eu fiquei mais preocupado ainda. Ele me levou até um cantinho e falou assim: Hélio, o que você vai ser quando você, né? Você for maior, né? E eu falei assim, puxa, né? Vou poder falar para ele também, né? Eu vou ser um pastor da igreja. Ele falou assim: meu filho, eu não quero te desanimar, mas você vem de uma família simples. E é o seguinte, para ser um pastor da nossa igreja, não é igual essas igrejas aí, que eles vão pegando qualquer um aí, né? Para ser pastor, tem que estudar muito, tem que fazer todo o ensino fundamental, que você está longe, terminando aí, né? Está longe. E todo o ensino médio, fazer o vestibular, né? Você vê que tem várias pessoas concorrendo ali. E você não fica falando isso, tá? Não fica dizendo isso, porque eu não quero que se decepcione, você é novo na fé ainda. Ele falou, mas eu vou ser, né? Ele falou, eu quero poupar você, Hélio. Irmãos, aquilo... Eu falei, mas eu vou ser. E ele falou assim, tá bom, mas não fica falando, mas eu vou falar porque eu vou ser. Irmãos, passaram-se os anos. E eu, bem cedinho, com 13 anos, descobri uma coisa chamada colportagem. Ah, irmãos, essa foi minha funda. Me afundei nesse caminho. E o seguinte, irmãos, terminei de pagar o meu ensino médio, paguei meu ensino, aliás, meu ensino fundamental e o médio, comportando nas férias e vendendo livros e pagando. E fui para o colégio. E passaram-se os anos. No 3º ano fui fazer estágio na minha cidade. Esse irmão já não morava mais lá, mas estava visitando. E eu estava numa conferência, ajudando o evangelista da associação numa conferência. E ele me encontrou num auditório, tinha muitas pessoas ali, e ele disse, rapaz, você aqui quantos anos? E olha, você ficou mais cheinho. Eu falei, senhor, né, tinha cabelo naquela época. Aí nos abraçamos ali. E ele falou, você está fazendo o quê? Você está onde, Hélio? Eu falei, olha, eu estou em São Paulo. O que você está fazendo em São Paulo? Estou estudando. Estudando o quê? Pela graça de Deus, o ano que vem é você um pastor. E ele falou, sabe que no fundo, eu sabia. Sem mágoa, sem ressentimento. Mas, irmãos, eu tive que me desviar do meu primeiro ancião. Primeiro ancião da igreja, irmãos. Às vezes chega coisas por sonhando alto, né? E o ancião olha para aquele jovem quietinho, não fala nada na igreja, não, você não serve para sonhando alto. Irmãos, não subestime. Não subestime essa gurizada aí, que eles são terríveis. Para realizar o sonho de Deus na nossa vida, haverá momentos que nós teremos que nos desviar de pessoas influentes. Sempre paute as tuas decisões no assim diz o... Eu senti no coração, irmãos, que Deus tinha me chamado. Ardia, não sei como que Deus ia realizar. Mas eu me senti chamado. Nem a minha família acreditava, irmãos. Que no sábado eu morava numa rua, num beco, numa rua sem saída. Então eu só tinha que sair por um lado da rua, né? E no fundo da rua morava uma família adventista. Então no sábado, a gente que é adventista, a gente põe a melhor roupa que a gente tem para ir na igreja, né? Então minha mãe, a gente era pobre e tal. Minha mãe dizia assim, essa igreja é igreja de gente chique, né? E quando eu falei, não tem roupa para nessa igreja. Mãe, mas não é a roupa, Deus olha o coração, não. Mas... E quando eu falei que ia ser pastor, eu olhei no rosto da minha mãe e pensei,
Minha mãe disse, tá bom, né? Mas no dia da minha formatura, lá estava minha mãe. Já adventista agora. E ela me entregou uma agenda e flores, né? As flores eu já dei direto para minha irmã, né? Negócio de flor aí. Já dei lá. E ela disse, meu filho, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tenho um filho que vai ajudar na linha de frente a abreviar a volta de Jesus. Muito obrigado por ter acreditado quando nós não tínhamos acreditado ainda. Minha mãe faleceu nessa esperança, irmãos. Mas eu tive que me desviar. E a última vitória para fechar. Quanto ao último, eu finalizo aqui já. Posso falar o último? Vocês... Posso fechar aqui ou acabamos? Pode não. Tá bom então. Então eu vou fechar aqui. É que vocês estão insistindo tanto assim, eu vou. A última vitória de Davi, irmãos, está exatamente no verso 50. Olha ali, irmãos. O verso 50 diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de quem? De Davi. A terceira vitória de Davi não está de forma explícita no texto, mas está de forma implícita. A terceira vitória de Davi nesse dia foi se desviar dele mesmo. Sim ou não? Irmãos, não tinha lógica. Irmãos, toda a leitura das circunstâncias pontuavam que Davi se prontificou a ser um suicida. Ellen White, comentando sobre isso no livro Patriarcas e Profetas, sabe o que ela fala, irmãos? Que Saul tentou demover Davi do propósito dele, mas sabe o que ela fala? Ela diz que Saul viu que nada poderia demover Davi do propósito dele. Nada. Saul não pôde demover Davi, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, quando Deus nos empodera, quando Deus nos convoca, irmãos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa, irmãos. Não deixe que nenhum ser humano demova você dos propósitos de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas que estão aí fora, estiveram aqui, estão lá fora. Por que você saiu da igreja, irmão? Não, porque o irmão fulano de tal. O irmão fulano de tal o quê? Não, porque olha, me orou atravessada. Pegou o cara que eu queria, né? Ele foi o primeiro e eu não quis ser vice. Tem uns tem esse negocinho. Alguns até tem, humanamente falando, irmãos, foram machucados mesmo. Só que é o seguinte: nada deve nos demover da nossa lealdade e fidelidade a Deus. Deus está à procura de pessoas que estejam dispostas a amá-lo acima de todas as coisas, e inclusive acima de si mesmo. É isso, irmãos. Davi, se ele parasse para calcular, irmãos, para começar, ele tinha caído fora antes do primeiro. Ele não tinha nem ido, já para começar, né? Você não vai encontrar na Bíblia nenhum momento, em termos de salvação, a Bíblia autorizando você a confiar em você mesmo. Não existe verso na Bíblia, não. Não existe. No plano da salvação, o pior inimigo que você tem, sabe quem é? É você. E no meu caso, eu, né? Alguns acham que é o diabo, né? Irmãos, o diabo é o segundo, com a sua comitiva. Só que o primeiro inimigo é você mesmo. Para Deus realizar o plano dele na sua vida, sempre você terá que se desviar de você mesmo. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que há caminhos ao homem que parece direito, mas o fim desse caminho é um caminho de quê, irmãos? De morte. Em termos de salvação, não confie em você. Você é um perigo.
Eu não tenho vontade, pastor, de ler a Bíblia todo dia. É igual a pessoa que está acostumada, né, ter aquele apetite de comer coisas bem temperadas. Lá no Rio Grande do Sul tem muito disso, né? Comer muita carne. E aí você tem que chegar e tem que comer, passar a comer comida vegetariana, irmãos. Pensa num negócio desafiador. E aí, irmãos, no Rio Grande do Sul a gente costumava comer carne todo dia. Eu fui para o internato. Primeira semana, nada de carne. Eu vi um monte de vaca lá na... Não, mas só sai leite. E aí eu lembro que chegou, irmãos, depois de uns 15 dias no colégio, veio um bifão assim, um monte de bife. Eu falei, é hoje. Vou me afundar nesse negócio aí. Taquei o garfo, parecia uma sola de sapato. Uma carne diferente essa. Era um negócio chamado glúten. Mas aí os 4 anos não foi fácil, mas eu fui. Aí eu chegava em casa, já não comia tanta carne. O que está acontecendo, rapaz? Você vai ficar fraco. Meu pai dizia. Mas o boi, né? O boi é tão forte, não come carne, o boi só come pasto. E puxa tanta coisa, puxa a gente em cima e tudo mais. Então veja, irmãos. O nosso paladar espiritual é pervertido. É intoxicado. Por isso que Jesus fala assim, aquele que quiser ser meu discípulo, deve negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz e me seguir. Vinde após mim. Esse é o convite. Davi teve que se desviar dele mesmo. Querido, se você tiver convicção que Deus está te conduzindo pela sua palavra, pelo espírito de profecia, avance, porque o mar vai abrir. Aquele dia, irmãos, o maior milagre não foi o mar abrir. Não foi um cego ver. Aliás, nós adventistas somos acusados por algumas igrejas aí evangélicas que a gente não fala em milagre. Não, a gente fala em milagre. A gente fala inclusive no maior de todos os milagres. Muito mais do que um coxo andar, irmãos. Do que um cego ver. Do que um morto ressuscitar. Muito maior do que isso é uma pessoa que se permite ser transformada pela graça de Deus. De viver Jesus Cristo. Como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, irmãos. Isso é o ápice da vida cristã. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O diabo tem pisado na reputação de Deus. E a Bíblia diz, quanto mais se aproximar do tempo do fim, o diabo vai levantar gigantes e mais gigantes. E Deus vai apresentar os seus troféus. Troféus da graça. O diabo tem levantado o gigante dizendo o seguinte, um dos muitos gigantes. O casamento é uma instituição falida. O diabo tem levantado gigantes e tem proclamado isso. Deus espera que nós, adventistas do 7º dia, digamos aonde nós estamos como família, de que nós somos um milagre de Deus. O diabo diz que não é possível mais os jovens. Impossível. No mundo erotizado, promíscuo, numa sociedade totalmente erotizada, os jovens se manterem castos. O diabo diz isso. E levanta gigantes. Mas Deus está à espera de jovens que digam o seguinte: Senhor, é impossível humanamente, mas vive em mim. Deus está à espera que o seu milagre ande, como andou aquele dia na região de Éfes-Damim. Quantos de vocês nessa manhã gostariam de dizer para Deus, Senhor, é impossível, irmãos, é impossível. Mas aquilo que é impossível aos homens, é possível a quem? Porque Deus é o Senhor do impossível.
Portanto, Deus quer transformar a cada um de nós. Esse é o maior milagre, irmãos. E essa decisão nós temos que tomar toda hora. Quantos de vocês gostariam de nessa manhã dizer: Senhor, opera o milagre da transformação na minha vida, pelo teu poder. Amém. E que pelo teu poder eu venha me desviar de quem quer que seja, para obedecer ao Senhor, acima de todas as coisas. Quero ver a mão. Que Deus abençoe você. Que Deus te ilumine. E que nós nos disponibilizemos pela sua graça a derrubar os gigantes que o diabo estiver levantando, onde quer que seja. E dizer: Senhor, eu quero ser o teu milagre. Que não haja espada na nossa mão, mas que haja o poder de Deus em nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, e que ao sair daqui saia certo de uma coisa: Deus tem poder para fazer você se desviar do fórum de intimidade, de pessoas influentes e de você mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém. Feche seus olhos. Nosso Deus, Senhor, o nosso Pai, nós louvamos o teu nome nessa manhã mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz para nos redarguir, Senhor, para nos levantar, confiantes de que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que nós sejamos assim como Davi, Senhor, diante dos gigantes que o diabo tem levantado e levantará cada vez mais ao se aproximar da volta do Senhor Jesus. Que nós nos prontifiquemos a cada dia como voluntários, como receptáculos do teu poder através do Espírito Santo. Transforma-nos, Senhor, e que sejamos o teu milagre neste mundo caído, obscurecido pelo pecado, e que venhamos a nos desviar de quem quer que seja, inclusive de nós mesmos, fixando o nosso olhar sempre em Jesus. É o que nós te rogamos e te agradecemos em nome dele. Amém, Senhor.